OIB-TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E hoje tenho o prazer, a honra de conversar com a economista Ione Amorim, que é coordenadora dos serviços financeiros do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Ione, muito obrigado por estar conosco aqui na Ordem dos Economistas do Brasil. Olá, professor Manolo. Muito obrigada pelo convite. Eu quero agradecer a todos e todas os telespectadores da TV da Ordem dos Economistas, e é um prazer estar aqui com todos. Muito obrigada pelo convite. Ione, conversamos um pouco nos bastidores, por assim dizer, e percebi que você tem uma riqueza de detalhes muito grande sobre as relações entre instituições financeiras e os consumidores, de uma larga data. E nesse sentido, vamos iniciar nossa conversa com relação aos produtos financeiros que o Banco Central do Brasil está lançando já nesses últimos tempos. E um produto vem a ser o Pix, que vem a ser uma transferência entre contas. Existe o dinheiro na conta e o dinheiro pode ser dessa conta instantaneamente transferido para outra conta corrente, desde que essa outra conta, é lógico, tenha uma determinada chave. Mas a chave pode ser o e-mail, pode ser o telefone, pode ser o CPF da pessoa, ou, se for empresa, igualmente. Essa é uma novidade que no fim de semana a pessoa pode fazer a transferência, ou seja, está facilitando essas transferências de um lado, com relação às outras modalidades de transferência, como a TED ou como o DOC. Mas essa transferência do via Pix, se ela tem suas vantagens, gostaria que você colocasse as eventuais desvantagens, ou seja, os riscos. E nessa mesma linha, queria que você abordasse essa nova modalidade que está vindo aí, que vem a ser o Pix saque e o Pix troco, que a grande maioria das pessoas, e tenho certeza, nossos telespectadores, talvez tenham ouvido falar, mas não sabem exatamente do que se trata. Então, por favor, querida economista Ione Amorim, do IDEC, nos dê umas luzes sobre essas questões. Sim, é um prazer, professor. Eu acho que o Pix, de fato, foi um produto bastante inovador, né, dentro dessa nova realidade que cada vez mais estamos nos conectando com o sistema bancário de forma digital. Então, essa facilidade que o Pix trouxe de permitir que as transferências sejam facilitadas, e sem custo, que é uma questão bastante relevante. É importante a gente destacar sempre que o custo de uma transferência de um DOC, um TED nas instituições bancárias era extremamente alto, então isso dificultava muitas vezes o consumidor ter uma maior facilidade e agilidade para promover suas transferências. E essa possibilidade é muito rica para que amplie o acesso de um maior número de consumidores para que operem o sistema financeiro dentro das suas transações financeiras. E uma questão que nos preocupa bastante, apesar da riqueza do instrumento aí disponível para a população, ainda está voltada à questão da segurança, né? Mas isso não é a segurança dentro do sistema. Eu costumo falar no IDEC que o sistema é muito robusto, né? Quando a gente é indagado
indagado por algum consumidor falando que eu tenho medo porque não acho seguro, e eu sempre destaco que o sistema é muito robusto e muito seguro. O Banco Central não adotou esse sistema sem ter essas garantias, mas a fragilidade dessa ferramenta está justamente do lado externo, no usuário, na parte mais vulnerável, né? O consumidor ainda não está totalmente preparado para operar. Então, às vezes eu vejo muitos relatos de, eu fiz um Pix e não foi, a transferência não foi consolidada de forma correta, porque o dinheiro não entrou na conta instantaneamente. Então, assim, o que eu percebo é que o consumidor ele precisa ainda ser melhor preparado para operar o sistema. E quando eu falo consumidor, é buscar até aquele cidadão que opera dentro do sistema financeiro, mas com muita distância, porque ele não está totalmente incluído ainda nesse sistema. Então, a questão da tecnologia de forma segura para fazer essa navegação ainda não é uma realidade consolidada no país inteiro, né? Nós temos lugares onde o acesso da internet é ruim, a pessoa não tem um pacote de serviços privado, então ela acaba utilizando redes abertas de Wi-Fi para fazer as transações, e são nessas pequenas, nesses processos que estão externamente, é que as fraudes acabam acontecendo, né? Sem contar também o número muito grande de fraudadores que mandam mensagens sistematicamente através de SMS para alertar o consumidor que seu Pix vai ser cancelado, entre aqui para corrigir. Então, toda essa prática, ela acaba gerando as falhas que a gente observa com o uso do instrumento, mas que não são internas do instrumento, elas são periféricas, elas estão acontecendo do lado onde há fragilidade, que é quem usa o serviço. Então, isso daí é uma questão que nos preocupa muito no IDEC e que a gente vem abordando, monitorando, né? É importante destacar que o Pix entrou em vigor em novembro, então a gente ainda tem um período de consolidação muito curto, né, para que a gente possa fazer uma análise mais abrangente. Eu acho que é um sucesso, sim, mas requer ainda algumas cautelas, né? E já na esteira dessa novidade, como ele foi aceito, veio a proposta, né? O Banco Central abriu uma consulta pública agora no início de junho para a regulamentação das opções, né, do Pix Saque e do Pix Troco, que nós no IDEC vemos isso até com uma certa cautela, porque o objetivo de aumentar as transações financeiras de forma eletrônica e reduzir o uso do papel em espécie, o dinheiro em espécie, né, acaba sendo contrariado por essa medida, porque ela amplia em duas modalidades a possibilidade da transação ainda do dinheiro em espécie, né? Que é importante, sem dúvida, a gente sabe da realidade brasileira, que não se resolve toda a questão de acesso ao sistema apenas adotando mecanismos virtuais, mas ainda a possibilidade, né, que vai chegar para o consumidor em cidades remotas que a gente sabe que não tem uma agência bancária, né, ou que tem um correspondente, mas que não trabalha necessariamente com essa modalidade. Então, você está trazendo ali uma extensão do alcance das instituições financeiras para que o consumidor possa realizar o seu saque ou o Pix Troco. Eu sou bastante assim temerária com ele, porque já é uma indução, né, que você vai ter que fazer a compra de um produto para poder receber uma diferença em espécie. Assim, a gente lembra
bem que há pouco tempo o cartão de crédito ele não era ainda esse produto massificado, e você chegava no estabelecimento comercial, tinha lá um alerta: compras com cartão de crédito somente acima de 50, 100 reais. Então, isso já era um mecanismo que estabelecia ali uma condição para o consumidor. Ele não podia usar o cartão de crédito simplesmente como meio de pagamento para qualquer valor. E isso eu temo muito que venha acontecer tanto na questão do Pix-saque como do Pix-troco, além de considerar que eles podem também ter a cobrança de tarifas. Vale lembrar que hoje nós pagamos, em média, a partir do quarto saque, né, porque a gente tem dentro da própria legislação do Banco Central que até 4 saques, todas as instituições financeiras devem garantir a gratuidade. A partir do 5º, ele pode ser cobrado, e em torno de R$2 cada saque. Então, minha preocupação muito grande nesse momento de regulamentação, e a gente fez essas recomendações ao Banco Central, para que, ao transferir essa possibilidade de transação no comércio, né, que passa a ser o agente que vai receber a sua transferência como um Pix e vai te devolver esse recurso em espécie ou complementar a uma compra, que essa condição venha a ser tarifada e tarifada sem controle, né? Porque deixa de ser o sistema financeiro que está regulando a cobrança de tarifas, passa a ser o comércio que estabelece essas cobranças. Então, eu vejo ainda com bastante preocupação a expansão dessa modalidade, apesar de reconhecer que existe sim uma necessidade. Eu mesma tive uma experiência dessa numa cidade do Nordeste, onde eu estava, que não tinha, e eu vi a proposta, né, no supermercado, um consumidor entrou pedindo a possibilidade de fazer uma operação como essa, e o caixa informou que a taxa de desconto era de 10%. E eu falei, opa, olha o risco. Isso faz algum tempo, então eu espero que dentro dessa realidade do Pix, esses percentuais sejam rediscutidos, mas tem um rigor, uma preocupação muito grande com as cobranças que poderão ser praticadas de forma abusiva. Bom, você, minha cara telespectadora, meu caro telespectador, colega economista, estão percebendo uma série de nuances que estão presentes com o denominado PIX. Ione, uma coisa que você colocou, e vamos enfatizar, é que, às vezes, a pessoa faz a transferência, utiliza o PIX, vamos supor, ele está com o celular, ele coloca lá o PIX, a opção Pix, e encontra uma conta corrente que ele quer fazer a transferência. Pode ser que essa outra conta corrente não esteja cadastrada como Pix. Então, por mais que você queira fazer, ou você pode até fazer, mas pode ser que não entre o dinheiro instantaneamente, porque é necessário também que a pessoa faça, na outra ponta, o registro de qual é a chave do Pix, para que, quando a gente vai fazer a transferência, fizer a transferência, basta colocar a chave e já vai para a conta imediatamente. Um outro ponto que você acabou de salientar é muito importante, é muito relevante essa questão do cuidado que o Banco Central vai ter que ter com relação a essa questão do Pix-troco, que significa que eu vou numa loja, faço uma compra de R$200, e quero que eu coloco, digamos, R$400 para que ele me dê o troco, né? Ele me dê, eu estou dando um dinheiro a mais. Aí vem a questão da forma do pagamento, se vai ser feito no cartão, qual é o custo desse dinheiro, de um lado, digamos, do cartão, de outro lado, isso porque as pessoas fazem as compras com o cartão, via direta, com o cartão de crédito. Então, pode haver esse lado do pagamento da instituição financeira e também a cobrança por parte do lojista. Esse exemplo que você deu desse supermercado no Nordeste merece todo o cuidado por parte das autoridades, principalmente do Banco Central, porque estamos em cidades pequenas desse nosso querido Brasil,
onde não há um caixa eletrônico, onde a pessoa precisa ter uma determinada quantia de dinheiro para comprinhas necessárias, e não encontra esse caixa eletrônico. A instituição comercial pode ser utilizada, desde que bem utilizada. Mas, Ione, eu vou pedir um segundinho para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, para o nosso querido economista, e já retornamos. O que nos move nos transporta para o futuro. Dinamismo para acompanhar as evoluções tecnológicas e os novos modelos de negócios. Dinamismo para inovar. Se superar as expectativas é importante para você, é importante para nós também. Oferecemos soluções completas para potencializar o crescimento sustentável do seu negócio e projetá-lo para o futuro. Esteja onde estiver, conte com a gente. O profissional economista possui sólida formação teórica e prática e visão metodológica global da ciência econômica e sua importância. Ele possui consciência criticamente aberta sobre a realidade socioeconômica do país e assume uma postura responsável no tocante à sua atividade profissional. Preocupado com a missão de dar a sua colaboração para o desenvolvimento sustentável da nação, o profissional economista segue à risca cada palavra de seu juramento. Colega economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, é um prazer estar com vocês aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E tenho o prazer, a honra de estar conversando com a economista Ione Amorim, que é coordenadora dos serviços financeiros do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC, uma instituição que tem desenvolvido um conjunto de trabalhos fantásticos nessas últimas décadas, todos esses trabalhos em prol do consumidor. Ione, obrigado por estar conosco aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E te faço uma pergunta também relacionada com o Banco Central, que vem a ser essa questão do Open Banking. O que vem a ser exatamente o Open Banking, que está já na primeira fase de execução, de implantação, a partir do dia 1º de julho. Ou seja, já estamos entrando na primeira fase do Open Banking. O que seria o Open Banking para o nosso telespectador? Perfeito, professor. O Open Banking é mais uma solução, né, da tecnologia que o Banco Central está implementando, assim como em outros países também já foi implementado. É o que o próprio nome em português quer dizer. Open Banking é banco aberto, é um sistema que vai abrir os dados dos consumidores que hoje pertencem aos grandes bancos, e esses dados passarão a ser utilizados também por pequenos bancos e as fintechs, as empresas de tecnologia financeira. Então, a novidade é que essas medidas visam a ampliar a concorrência no setor e uma maior oferta de serviços e soluções dentro do ambiente digital. Então, o Open Banking, ele já está nessa fase, né, de implantação. O consumidor ele vai ter um papel muito importante na operação desse sistema, porque é ele que vai dar o consentimento, por exemplo, o correntista de um grande banco que recebeu uma proposta de uma instituição menor ou de uma fintech com outros serviços mais atrativos que aquela instituição onde ele tradicionalmente já tem a conta. Então, neste momento, esse consumidor ele vai consentir que o banco grande conceda suas informações a essa instituição que ele está apresentando uma nova proposta para que ele possa se beneficiar desses serviços. Então, é um movimento bastante intenso e isso vem já acirrando a concorrência entre bancos e as chamadas fintechs,
ou bancos digitais, né? Eles estão correndo, inclusive, abrindo capital para investir mais pesadamente no desenvolvimento de soluções tecnológicas. Então, vai ser um movimento bastante oportuno, né, professor? Acho que é bom, mas também a gente faz sempre o alerta, sempre com o olhar do consumidor, que todas essas empresas que estão entrando agora nesse espaço também se preocupem com a segurança do consumidor, que precisa ser melhor preparado para atuar com serviços financeiros de forma digital, ou seja, meios eletrônicos. Então, a segurança precisa ser uma constante. A gente está falando aí da Lei Geral de Proteção de Dados, e é importante que essas informações sejam tratadas com muita segurança, com muito rigor, para que não haja a exploração de uso de informações sensíveis que venha ferir a privacidade dos consumidores e criar condições que prejudiquem ou que explorem a vulnerabilidade do consumidor. Mas, Ione, apenas para colocar um pontinho adicional, recentemente foi feita uma pesquisa perguntando para a população o que eles achavam do Open Bank, se eles sabiam o que era Open Bank. E o nome em português é Banco Aberto. E aí você explicou bem, está relacionado com a abertura de informação. Mas você acredita que quase 56% disseram que era o banco aberto 24 horas por dia. Ou seja, a agência aberta 24 horas por dia. Há um grau de desinformação muito grande ainda, mas pouco a pouco iremos informando, a mídia irá informando, o Banco Central irá informando, até para evitar que consumidores venham a ter problemas de fraudes nesse sentido. Mas uma outra questão, Ione, vem a ser a questão do crédito consignado. O crédito consignado ele é uma novidade desde 2003 e possibilitou a milhões de brasileiros um crédito que antes eles não tinham condições de obter junto ao sistema bancário, pelo risco envolvido. Aqui, no caso, não há risco, ou o risco é muito pequeno, né? É interessante que o INSS passe a ser entre aspas, o intermediário cobrador, né, do sistema bancário brasileiro. Conta um pouco aí, dentro do tempo que temos, conta um pouco sobre essa questão do consignado, das principais fraudes que vêm ocorrendo, do percentual de aposentados do regime geral da Previdência que está tomando esse crédito, enfim, as dificuldades, as facilidades de um lado, mas as dificuldades de outro lado para os consumidores de maneira geral que utilizam essa forma de crédito. Olha, professor, a questão do consignado, ela realmente é uma relação bastante dúbia, né? Porque é uma relação de amor e ódio. Por um lado, como o senhor colocou, ele entrou no mercado em 2003, para proporcionar aos consumidores crédito com taxas de juros menores, inclusive, né, patamares que, assim, totalmente diferente do que é praticado no Brasil. E, do outro lado, ao longo desses 18 anos que a gente está caminhando, 2003 já 19 anos, então o que nós enxergamos hoje é que ele trouxe muito benefício para muitos aposentados e pensionistas do INSS, servidores públicos, só que nos últimos anos, talvez aí nos 10 anos para cá, o assédio pela oferta do crédito consignado passou a ser um problema muito grande, porque os consumidores são sistematicamente consultados por várias empresas. É importante a gente destacar que os bancos hoje atuam fortemente com representantes bancários para a oferta do crédito. Então, são profissionais que são credenciados pelos bancos para ampliar a oferta. Só que essa medida, ela passou do ponto, porque hoje o que nós temos, na verdade,
é uma prática extremamente abusiva, são consumidores que recebem centenas de ligações diariamente com oferta de crédito. Essas ligações, por vezes, impedem o consumidor até de manter o seu telefone no gancho, aguardando uma consulta médica, alguma coisa, ele não pode. Realmente, o problema se estendeu desde 2019, quando a gente teve aí um volume gigante de pessoas que acabavam de entrar com pedido de aposentadoria junto ao INSS, e quem entrava em contato para dar informação que foi homologado era uma instituição financeira. Então, esse vazamento de dados, como a gente tem acompanhado, que ninguém consegue saber como é que essas pessoas têm acesso a informações sobre a conta bancária, sobre o número de benefício e sobre os telefones. Então, você tem aí uma quebra de sigilo, e essa prática, ela passou a ser muito ampliada. Quando a gente teve aí o início da pandemia, foi proposto um aumento da margem de consignação, e este aumento acabou contribuindo para que os consumidores fossem ainda mais assediados, ao ponto de nós estarmos aí na virada de 2020 para 2021, com uma explosão de reclamações de consumidores com créditos em suas contas não autorizados. Ou seja, além de ter todo esse abuso, há uma prática fraudulenta, que é fazer um crédito sem consentimento do dono da conta e do benefício e colocar à disposição na sua conta. Atualmente nós temos 11 milhões de beneficiários do INSS que utilizam crédito consignado. Isso representa mais ou menos 1/3 de todos os beneficiários disponíveis no país. E essas práticas que envolvem a falta de informação de quem é a instituição, que não necessariamente o banco que promove essas operações, é banco que o consumidor não tem nenhum vínculo. Então, assim, essas medidas foram encaminhadas agora pelo IDEC ao INSS para que seja melhorada a qualidade de informação, onde o consumidor possa ter condições de fazer uma boa gestão do seu consignado, das suas operações. O tempo corre muito rápido, Ione, e em nome da Ordem dos Economistas do Brasil, agradeço a tua participação neste programa de hoje. Muito obrigado, Ione. Eu que agradeço a todos, eu agradeço especialmente ao senhor professor Manolo. Um abraço. E a você, meu caro economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, aguardo vocês no próximo programa da Ordem dos Economistas do Brasil.